Olá, sou o pastor Djalma, feliz por estarmos de volta mais uma vez para juntos meditarmos um pouco mais na Palavra de Deus. Desde já agradeço a participação, agradeço o envolvimento com esse ministério e a você que já tem participado conosco como inscrito do nosso canal. Obrigado pela participação, por divulgar, por compartilhar a palavra. E se você ainda não se inscreveu, fique à vontade para se inscrever e participar conosco desse ministério, de juntos podermos divulgar a palavra de Deus de acordo com a vontade do Senhor e a obra do Espírito Santo. Estamos de volta mais uma vez para falar de um tema muito oportuno, baseado em um texto muito conhecido da palavra de Deus, um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 35 a 41, um texto que fala sobre a tempestade vivida no mar, os discípulos em caminhada com Cristo, numa trajetória no mar, e aí Jesus adormece no fundo do barco e eles vivem um episódio em que a tempestade provoca muito medo neles. Eles buscam Jesus, suplicando, pedindo socorro para que eles não afundassem. E dentro desse texto nós vamos falar um pouquinho sobre o tema "Com Jesus no barco, tudo acaba bem". Esse é o nosso tema hoje. E a Bíblia, quando fala sobre a tempestade ou as tempestades, ela vai nos ensinar que essa tempestade ela pode simbolizar momentos difíceis, momentos de adversidade em nossas vidas, momentos em que sentimos que as coisas estão fugindo ao nosso controle e precisamos de uma ajuda sobrenatural, de uma ajuda de Deus, da ajuda de Jesus Cristo. E os discípulos passaram por momentos assim, e eles clamaram por socorro, eles pediram por socorro. E nós nos lembramos que temos vivido momentos assim, em que precisamos do auxílio do Senhor Jesus, precisamos que o Senhor venha ao nosso socorro, que o Senhor Jesus venha nos ajudar, porque temos vivido situações de muitas incertezas e angústias e tempestades que têm se levantado contra nós, provocando medo, insegurança, nos fazendo ver que as coisas estão fugindo ao nosso controle. Então nós vamos aprender, de acordo com a palavra do Senhor, a experiência vivida pelos discípulos aqui, que a tempestade ela possui o poder de evidenciar algumas situações em nossas vidas, assim como evidenciou na vida dos discípulos do Senhor. A primeira evidência provocada pela tempestade foi os discípulos perceberam que havia neles uma falsa ideia de controle, Eles tinham uma falsa ideia de controle. Pensavam que estava tudo sob controle pelas experiências que eles já haviam tido no mar, com o mar, no barco, em pescarias, mas eles pensavam que as coisas estavam sob controle até perceberem que a situação era maior do que eles podiam realmente dar conta. Eles clamam por Jesus Cristo e a tempestade evidenciou essa falsa sensação de controle, que precisava correr para as mãos de Jesus e receber do Senhor Jesus esse auxílio. Outra evidência foi eles perceberem que havia uma fé inoperante. Eles não tinham fé suficiente ao ponto de aplicar essa fé às situações que estavam vivendo no decurso da sua vida. Talvez tenha sido uma fé apenas de subsistência, mas não uma fé prática capaz de determinar a qualidade ou a situação de vida. E a outra evidência que a tempestade dá é um conhecimento ainda superficial de Cristo. Ela mostrou que os discípulos possuíam um conhecimento superficial de Jesus ainda não havia um relacionamento tão íntimo capaz de mostrar. Estamos no início do Evangelho de Marcos aqui, e talvez por causa dessa falta ainda de convívio com Cristo, ainda não havia um conhecimento mais profundo. Mas nós vamos trabalhar na palavra de Deus sobre o tema, Com Jesus no barco, tudo acaba bem. Por quê que acaba bem? E eu vou citar aqui, de acordo com o versículo 38, que com Jesus no barco, tudo acaba bem, porque Ele sempre se importa conosco.
Vamos ler aqui o versículo de número 38, que é que ele diz. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Eles fazem uma pergunta, será que Jesus não estava sentindo, né, aquele balanço do mar, não estava percebendo a tempestade e dormia, né, de uma forma tão tranquila, porque Jesus não se preocupava com o que estava acontecendo com eles? É claro que Jesus se preocupava com o que estava acontecendo com eles. Jesus se importava tanto que Jesus usou aquela situação para trabalhar, né, vários ensinos, várias realidades bíblicas com respeito à fé na vida dos seus discípulos. É como se fosse uma situação didática, em que Jesus estava usando o momento da tempestade para ensiná-los. Então, nós entendemos aqui que, às vezes, nos prendemos tanto, né, às nossas vidas, problemas, planos, desejos, vontades, medos ou qualquer outra situação, que nos esquecemos que Jesus se importa, que Ele está próximo, que Ele está perto. E aí, né, a semelhança dos discípulos, tendemos a procurar Jesus apenas quando a situação parece que foge ao nosso controle. É como se Jesus Cristo fosse uma peça de enfeite na vida dos discípulos naquele momento. Ele estava lá, dormindo. E se não tivesse acontecido nada diferente, nada que fugisse ao controle, eles jamais buscariam a ajuda de Jesus. Deixaria Jesus dormindo lá, e é como se Jesus não estivesse com eles. Como houve uma necessidade da ajuda de Jesus, eles se voltaram para Jesus e perguntaram, o Senhor não se importa? Nós estamos sofrendo, nós estamos perecendo, precisamos da sua ajuda. E Jesus se importa, assim, sempre, mesmo que às vezes pareça que o que está acontecendo com a minha vida e com a sua vida e com as nossas vidas esteja passando despercebido por Jesus, Ele se importa. Ele só está esperando o momento certo de nos ensinar aquilo que Ele deseja nos ensinar. Ou seja, o momento certo para trabalhar nas nossas deficiências. Nós já vimos aqui anteriormente que os discípulos tinham uma falsa sensação de controle. Eles também tinham ainda uma fé muito inoperante, uma fé que não era determinante na vida deles. Também eles possuíam um conhecimento ainda superficial de Cristo. Jesus estava usando essa situação para mostrar algumas verdades, para ensiná-los algumas lições. Jesus sempre se importa. Jesus sempre se importa com você. Jesus sempre se importa comigo. Ele se importa com o que você está passando, com o que eu estou passando, mas Ele deseja me ensinar, deseja te ensinar algumas coisas. A segunda coisa aqui é que com Jesus no barco, tudo acaba bem, porque Ele age mesmo independente da nossa fé. E é muito interessante no versículo 40, quando fica muito claro isso, Jesus dizendo para os seus discípulos. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? É muito interessante, Jesus está dizendo que eles não tinham fé. Não tinham fé suficiente para acreditar que as coisas estavam sob controle, que Jesus tinha o controle de todas as coisas. E aí, aos nossos olhos carnais, talvez pareça estranho Jesus fazer essa pergunta, né? Por que vocês estão com medo? Como se estivesse dizendo para eles, por que vocês estão com medo? Por quê? Porque a vida deles estava em jogo, estava correndo risco. E aí eles chamam Jesus, clamam a Jesus, e parece que Jesus faz essa pergunta de uma forma didática para ensiná-los algumas coisas. Então, o que Jesus queria enfatizar nessa pergunta era a seguinte coisa: por que vocês ainda não conseguem confiar em mim? Jesus estava dizendo, fazendo essa pergunta para os seus discípulos. Por que vocês ainda não conseguem confiar em mim? Qual é a dificuldade? No final dessa palavra, nós vamos compreender que é porque ainda não havia uma compreensão profunda, ainda não havia um entendimento sobre quem de fato era Jesus. Então Jesus faz a pergunta, por que vocês ainda não conseguem confiar em mim? E aí nós aprendemos que nas tempestades, às vezes Jesus está de João sem braço, assim, não estou entendendo o que está acontecendo, para que possamos manifestar as nossas angústias, as nossas dúvidas, os nossos medos, e aí Ele agir de acordo com as nossas verdadeiras necessidades.
Então nós aprendemos que primeiramente Jesus se importa. E em segundo lugar, nós aprendemos que Jesus age na minha vida e na sua vida em vários momentos, em várias situações, independente da fé que temos. Ele age apesar da nossa falta de fé. Apesar da nossa falta de confiança, Jesus age, porque Ele deseja trabalhar na minha vida e na sua vida. Ele se importa, cuida e age no momento certo e da forma certa. Não importa o tamanho da tempestade, não importa se o barco já esteja quase cheio de água, quase completamente tomado pela água. No momento certo, Jesus entra em cena e Ele mostra que se importa, e Ele mostra que Ele age, que Ele tem poder para agir, até independente da minha fé, da fé que eu tenho, da confiança que eu tenho, mas para cumprir o seu propósito na minha vida e na sua vida, Jesus age assim. E em último lugar, com Jesus no barco, tudo acaba bem, porque Ele tem o interesse de se revelar a nós. Então, em cada situação, em cada tempestade, nós vamos adquirindo uma consciência espiritual diante de cada adversidade, diante de cada balançar do barco na nossa caminhada, diante de cada tomada de medo, de ansiedade e de angústia. Jesus se revela a nós, Jesus se mostra a nós, Jesus mostra o poder que Ele tem, Ele mostra que Ele se importa. Ele falou determinada vez para os seus discípulos: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está sempre conosco, mesmo quando parece que Ele está lá no fundo do barco dormindo, Ele está atento, Ele se importa, Ele está percebendo toda a situação, está esperando o momento certo. Mas Jesus está evidenciando aqui para os seus discípulos o que é muito comum e o que tem sido muito comum em nossos tempos de tantas atividades, tantos envolvimentos, tantas relações, com tantas situações e tantas coisas. Nós vivemos, às vezes, de uma forma a parecer que Jesus ele não está perto de nós, como já falei aqui anteriormente. Às vezes parece que Ele é apenas uma figura decorativa, que nós só vamos buscá-lo quando realmente sentimos que perdemos o controle das coisas, aparentemente perdemos o controle, nós não conseguimos resolver, aí então nos sentimos tocados pela necessidade de buscarmos o auxílio de Jesus. Mas enquanto achamos que temos o controle das coisas, que podemos resolver de acordo com as nossas experiências, como os discípulos estavam pensando, como homens experimentados no mar, eram pescadores, uma boa parte deles, e aí eles estavam esperando adquirir o controle sobre o mar, sobre o barco, para não ter necessidade de buscar Jesus, não porque não quiseram mas assim, importunar Jesus, mas porque eles não estavam muito atentos à presença de Jesus. Era como se para eles não precisasse, até se sentirem realmente envolvidos pelo medo, pela adversidade, pela incapacidade. Quando as coisas fugiram ao seu controle, eles buscaram auxílio de Jesus. Então, Jesus não era apenas uma peça decorativa do barco, e não ia afundar com eles. Jesus estava lá, mas eles precisavam saber, ter a certeza, a convicção de que Jesus estava com eles. Jesus estava presente, que Jesus era muito mais do que uma peça decorativa da vida deles, uma figura que entrou na história deles. Jesus é o Senhor dos senhores, é aquele que domina sobre todas as coisas, é aquele que reina, é aquele que não conhece limites para agir, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nas suas mãos está todo o poder, você precisa confiar nisso. Jesus não é apenas uma peça decorativa na sua vida ou na minha vida, ou um símbolo da minha fé ou da sua fé. Ele é o Deus que age, é o Deus que se revela a mim e a você, e é o Deus que se manifesta em poder para nos dar a segurança, a confiança que nós realmente precisamos. Então, Jesus ele deseja mostrar para os seus discípulos, e para mim e para você, que Ele deve ser alguém que eu tenha que buscar constantemente, não apenas em alguns momentos, não apenas diante de algumas situações ou tempestades. Eu preciso buscá-lo
constantemente. Eu aprendo isso com essa experiência dos discípulos. Jesus está ensinando aos seus discípulos, a mim e a você neste momento. Ele é alguém que precisa, que deve ser buscado constantemente para manter o controle sobre as situações na minha vida. Ele também é alguém que precisa me levar a ter uma fé não circunstancial, mas uma fé constante, consolidada, uma fé que faça diferença na minha vida e na sua vida. Uma fé que realmente não faça parte, mas que ela me coordene, que ela me dirija, que ela me faça viver como o profeta Abacuque declarou: o justo viverá por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé em Cristo, essa dependência, essa confiança em Cristo. E por último, Jesus está ensinando aos seus discípulos, a mim e a você, com esse episódio, que eu preciso ter um relacionamento de uma maior intimidade com Ele. Não é? Preciso saber quem Ele é de fato. Olha o versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus pode declarar para eles, para mim e para você agora: esse é Jesus, o Senhor dos Senhores, porque nas suas mãos, como já falei, está todo o poder. Naquele momento, os discípulos conheceram Jesus um pouco mais, passaram a compreender que Jesus é o Senhor que domina sobre terra, sobre mar, sobre tempestade, sobre todas as situações. É um Cristo que se importa conosco. É um Cristo que age além da nossa fé. Mesmo quando a minha fé e a sua fé começa a falhar, começa a fracassar, Jesus não falha, Jesus não fracassa. Ele age acima de todas as coisas. Sabe por quê? Porque o grande objetivo de Jesus é se revelar a cada um de nós como o Senhor dos Senhores. Quem é este? Como pergunta aqui os discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, o Senhor dos Senhores. Então, com Jesus no barco, tudo acaba bem. Creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que Deus os abençoe.